duas cargas elétricas que se encontram separadas por uma distância d em um determinado meio 1. Interagem entre si com a força elétrica F. Quando essas cargas elétricas à mesma distância d são introduzidas em meio 2, elas passam a se interagir com o dobro da força anterior, 2F. E, quando essas mesmas cargas à mesma distância d são introduzidas em um meio 3, elas interagem com a metade da força inicial F sobre 2. O que a gente pode interpretar do texto até aqui? Primeiro, está fazendo referência à lei de Coulomb, falando sobre a força elétrica de duas cargas elétricas colocadas num certo meio e a uma certa distância uma da outra. Observe que nas três citações são as mesmas cargas elétricas, colocadas sempre à mesma distância. O que nós tivemos foi a modificação do meio e a consequente modificação do valor da força. Ora, a lei de Coulomb expressa que modificando-se a constante eletrostática do meio, você vai ter a modificação do valor da força entre as cargas. A expressão de Coulomb mostra que a força e a constante, nessas condições, são diretamente proporcionais. E por diretamente proporcionais, o que a gente entende? Foi dito no início que quando se tem uma constante eletrostática K1, conseguiu-se uma força F1. Quando mudou-se o meio para uma constante eletrostática 2, então agora você conseguiu o dobro da força anterior, 2F1. E finalmente, modificando para um meio 3, ficou uma constante elástica 3 e a metade da força inicial. O que é que se pode concluir então sobre as constantes? A constante 2, ela é o dobro da constante 1, enquanto que a constante 3 é a metade da constante 1. Se nós colocarmos em ordem crescente, nós teríamos então a constante 3 sendo menor do que a constante 1, afinal é só a metade, que por sua vez é menor do que a constante 2, que representa o seu dobro. Para terminar a leitura do texto, utilizando a tabela acima, que fornece a permissividade elétrica desses meios relativamente ao vácuo, verifica-se que as substâncias que compõem os meios 1, 2 e 3, respectivamente, quais são? Ora, se nós observarmos a relação que descobrimos sobre os valores das constantes e, dando uma olhada na tabela, o menor de todos os valores que apareceu ali foi 2,2. Então, representaria a constante K3. Seria, então, a parafina. O maior valor de todos que apareceu na tabela, o 8,8. Representaria, então, o valor de K2, que representaria, então, o vidro. E, finalmente, a constante K1, que representa o meio 1, seria o valor intermediário entre eles, pela tabela 4,4, que é o óleo. E nós ficaríamos tentados a marcar a alternativa D de dado. O que acontece? Aqui tem uma situação para se tomar muito cuidado. Quando a gente fala, a partir da lei de Coulomb, da constante eletrostática, observe que se nós fizermos a análise dimensional dessa expressão, para descobrirmos no sistema internacional as unidades de medida que compõem a constante eletrostática do meio, nós teríamos a força medida em Newton, multiplicado pelo quadrado da distância, o que daria metro ao quadrado, sobre carga vezes carga, Coulomb vezes Coulomb, Coulomb ao quadrado. Por que eu estou chamando a atenção disso agora? Olha para cá e olha para cá. O que está sendo mostrado na tabela não é a constante eletrostática do meio. Olha o nome, permissividade elétrica. Olha a unidade de medida, é exatamente o inverso da unidade de medida da constante eletrostática.
tem uma relação que diz que a constante eletrostática de um meio ela pode ser expressa por 1 sobre 4πε, onde esse epsilon representa exatamente a permissividade absoluta do meio. Então, a constante eletrostática depende da permissividade. O que aparece na tabela é a permissividade. E detalhe, qual é a relação que existe entre eles? Observe que está um escrito em cima, o outro escrito embaixo. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Logo, quanto maior a constante eletrostática, menor a permissividade absoluta. De tal maneira que o raciocínio que nós fizemos aqui levou a gente para o contrário da resposta correta. Na ordem, então, não seria óleo, vidro e parafina, e sim parafina, vidro e óleo. Aí eu sou obrigado a te dizer, se essa questão fosse minha, ela não tinha alternativa D de dado. Curtiu esse vídeo? Tem muito mais no canal da Física Marginal no YouTube. Acesse www.youtube.com/Física Marginal. Não deixe de inscrever-se no canal. Assim, cada vez que tivermos uma novidade, você fica informado.